Tudo bem, pessoal? Tal qual uma série, nós estamos trazendo o segundo vídeo gravado nesse fim de semana de forma a poder levar a vocês notícias do que vem realmente acontecendo no mundo e que tem reflexo no Brasil. Então eu gostaria de pedir a vocês que vocês se inscrevessem, que vocês se atualizassem, que vocês dessem seu like, que vocês fizessem seus comentários, que vocês divulgassem o canal. Porque é isso que vai fazer que novamente a gente volte a ocupar o espaço que a gente tinha de destaque. Nós tínhamos 78 mil inscritos, muita gente vendo o canal, muita gente entendendo, vendo, tendo informações importantes, e de repente a nossa plataforma bonita teve um problema lá. Não deve ter sido sem querer, deve ter sido sem querer, não foi de propósito, com certeza, e explodiu o nosso canal. Mas tudo bem, acabou com tudo, detonou tudo que é vídeo, faz parte. Então nós vamos fazendo aos poucos, com o mesmo nome, nós estamos voltando e mostrando muita coisa para você, tentando ter mais cuidado para não ferir muito o ego dos bichinhos, e a gente vai tentando levar para ver até onde a gente consegue ir. Esse é o segundo vídeo que nós estamos trazendo para você, é o seguinte: o papel pintado dos BRICS e as mudanças na ONU em uma possível guerra civil que os Estados Unidos pode vir a enfrentar com a prisão do Trump. Nós vamos chegar lá. E esses vídeos todos, na realidade, têm uma interligação. Por quê? Porque o sumiço do Prigozhin, não estou dizendo que ele morreu, eu não sei. Vocês vão assistir um outro vídeo lá e pergunta, vocês vão entender mais ou menos se ele sumiu, se ele morreu, quem matou, quem pode ter matado, se foi espetaculoso demais, se foi muito... Vocês vão entender tudo. Então acontece o seguinte: o mais curioso é que o fato, ou a narrativa, criou uma nuvem sobre as decisões da reunião do BRICS, na África do Sul, de forma que ninguém sabe o que foi decidido. Inclusive com a adesão de outros países, de 70% da produção petrolífera do planeta. E mais, coisas que afetam diretamente Brasil e Argentina, como o comércio direto de Brasil e Argentina sendo feitos em moeda chinesa e não mais no dólar. A coisa vai complicar para o americano, a gente está dizendo. Com tudo isso, é certo que o sonho desenvolvimentista, tanto de Getúlio Vargas como de Ernesto Geisel, do Geisel mesmo, daquele regime militar que diziam que era ditadura, que não sei o quê, está sendo representado no BRICS e não junto aos caminhos da OTAN e do falido G7. E vocês vão entender por quê. É inacreditável o desconhecimento e a ignorância da população, além do despreparo das Forças Armadas e das autoridades, já se aproximam dos 33 trilhões de dólares. Você pode olhar direitinho, 33 trilhões de dólares, eu estou falando em dívida externa. Eu não estou falando no problema que eles têm também interno, com os estados de dívidas interestaduais, que são complicadíssimos, de infraestrutura dentro do país. A coisa é complicada. Basta você olhar esse site aqui, ó, westdebtclock.org, viu? Botando esse site aqui, é em tempo real. Você tem todo o crescimento lá atualizado o tempo todo. O buraco que o americano está se metendo. E que ninguém fala nada. Mas ainda há algo muito mais grave que eu não consigo entender como é que ninguém comenta. Que é essa visão limitada, turvada, de acharem que ainda existe essa historinha de Guerra Fria. Aí fica os carinhas de chapéu de alumínio, os caras ficam bravos, falam, chapéu de alumínio, chapéu de alumínio é aquele cara que tem medo de tudo, que acha que tem terrorista debaixo da cama, comunista debaixo dentro da gaveta dele, é uma desgraça, essa palhaçada o tempo todo. Nós já conversamos. O problema é globalistas contra nacionalistas. Essa história de direita e esquerda é simplesmente um movimento para poder hipnotizar as massas, tá? Não há quem não arrisque, claro que há, mas o cara é comunista na casa dele mesmo. Deixa ele ser lá. Você quer mandar dentro da casa do cara? O cara faz o que ele quiser. E essa prova que não, só pode haver crescimento se tiver liberdade de expressão. A China provou o contrário. Eu não sou a favor do governo da China, não. Mas ela provou o contrário. E por que a China chegou onde chegou? Por causa da ganância dos próprios caras dos Estados Unidos e da Inglaterra. Na realidade, do grande deep state. Botou dinheiro, quis fazer mão de obra escrava, eles aceitaram durante um tempo, depois deram a volta. E agora eles estão colhendo os frutos da burdoada que eles tomaram. Mas o problema no Brasil é o seguinte: as Forças Armadas brasileiras continuam comprando lixo da OTAN. E lixo de segunda mão. Tá? Ao invés de adquirirem material muito mais eficiente e infinitamente mais barato. Ah não, mas porque é do lado do bloco comunista. Ah, pô, para com isso. E além disso, tem uma coisa mais séria. Cadê a indústria nacional? Até caminhões os caras estão comprando lá de fora. Caminhão militar, não tem cabimento isso. Tem que ser produzido aqui, caramba. Nós temos que pensar no país, na defesa do país, na indústria armamentista do país também. Nós temos que ter defesa. Afinal de contas, nós estamos sendo atacados o tempo todo. Agora, esses alienados vivem no passado regados pelas produções cinematográficas de Hollywood. E aí eles sucateiam
tudo que é nosso. Não conseguem entender que o BRICS é uma política de ganha-ganha. Ninguém pode ser contra o BRICS, cara. É o futuro. Tá aí, já existe. Tá aí na frente de todo mundo, tá ganhando de todo mundo, tá na frente. Já mostrou que o G7 acabou. Vai ser a nova ordem mundial, mas não é assim, não, a nova ordem mundial, quer dizer, a nova reorganização mundial é o BRICS. Não tem saída. Não tem como os caras fugirem ou mudarem isso. Tudo fica claro também no sonho de Geisel, quando tentou unir o Cone Sul, implementado também antes por Vargas, junto com Perón. Aí você vai falar, pô, mas o Vargas com Perón, eles tinham ideologias completamente antagônicas. Mas esse foi um dos motivos, essa união dos dois em prol de desenvolver o Cone Sul, quer dizer, essa parte sul da América, foi um dos grandes motivos para eles tomar aquela burdoada em agosto de 54. E também o próprio governo Ernesto Geisel começou a sofrer diversas sabotagens da mídia, principalmente quando iniciou uma aproximação forte com a Argentina e com outros países daqui. Quando ganhamos muitas condições financeiras, com a história da economia branca, aquele negócio todo da indústria brasileira crescer pra caramba por causa de máquina, lavar, geladeira, tudo isso, vendido pra Argentina, vendido pra Bolívia, vendido pro Peru, vendido pro Paraguai, e acabou. Nós desindustrializamos o país, cara. Essa é a grande verdade. E naquela época havia um grande desenvolvimento da indústria nacional. Além do que, Brasil e Argentina, muito mais o Brasil, logicamente, criaram um blindado maravilhoso que estava ganhando tudo todas as concorrências feitas lá na parte do Oriente Médio, que era o Osório. Sabe o que aconteceu? Sepultaram ele. Por quê? Porque era melhor que o dos caras, lá dos americanos, lá dos estadunidenses, era melhor que o dos caras. Então os caras conseguiram sepultar o Osório. Se você não acredita, dá um pulinho ali no museu, ali na Quinta Boa Vista, tem um Osório lá. Vai, meu bicho. Ainda hoje, tem alguma dificuldade, logicamente tem que ser reaparelhado, mas ainda hoje é superior a essa porcaria desse Leopard que eles compraram. E aí, fazer o quê? Daí, o Leopard 2, ou 1 que nós temos aqui, não resiste a uma rajada de .50 na traseira. Olha que blindagem maravilhosa para um tanque, né? É verdade, ninguém te diz isso, tá? Agora, tem gente ainda na Argentina, que na Argentina a coisa está mais complicada ainda, porque tem um clone mal arrumado, mal ajambrado lá, o tal de Javier Milei, que dizem que é o clone do Bolsonaro. Cara, o cara é um louco. O cara é um louco. Porque o cara que... mas ele tem ideia? Tem. Ele pode até ter algumas ideias que sejam pra frente, que sejam interessantes pra gente que pensa do lado mais, vamos falar assim, direita, esquerda. Tá bom, você pode falar assim, de direita. Mas a ignorância dele com relação aos BRICS é a prova cabal da submissão dele aos Estados Unidos e à OTAN. Então o que acontece? A Argentina não vai ter também uma saída. Já está toda arrebentada, toda destruída, a economia portenha está toda arrebentada, mas pegar um maluco desse lá, ele vai simplesmente virar o bumbum para os Estados Unidos. Só isso. Os caras estão aqui do lado, eles têm que se desenvolver e nós temos que desenvolver também. E um com o auxílio do outro. Caramba, tá difícil. Eu acho que a Argentina tá um caminho, buraco geral, tá ruim para eles. Qualquer saída que eles achem vai ser uma saída muito desagradável. Mas, de qualquer forma, a gente precisa pensar no Brasil. E se a gente fizer uma análise fria, a gente vai entender que o Brasil não vai se desenvolver se os outros países do entorno também não se desenvolverem. Não é à toa que toda a desindustrialização brasileira foi acelerada. Os projetos de lançamento de satélite foram sabotados, a defesa foi tudo arrebentado, e no que diz respeito à bomba atômica, então, foi sepultado. Aí eu te pergunto, de que forma um país é respeitado? Um país é respeitado a partir do poder de retaliação que ele tenha contra os ataques que sofre. Fica na tua cabeça aí saber se é importante ou não. Quiser acabar até com as bombas cluster, né? Que nós somos muito bem produtores disso, um produtor muito bom disso. Não, vão acabar, acabar por quê? Para acabar com todo tipo de defesa? Ela está se mostrando altamente eficiente nesse conflito da Ucrânia. E nós vamos acabar com isso? Ah, não, tem que ser humano. Os ideais são pacíficos. A realidade é violenta. E nós temos que estar preparados para as duas coisas. Agora, o mais triste nesse contexto inteiro é ver a imprensa batendo no líder do governo, que eu não gosto dele também não. Mas quando ele defende o incentivo à indústria naval,
Eu tenho centenas de críticas desse governo, desde o modo que ele retornou ao poder, a forma que ele governa e principalmente ao identitarismo, às divisões de tribos que ele promove, tudo isso. Mas quando ele acerta, ele tem que ser enaltecido, pomba. Ele fez um movimento certo. E vai os caras bater? Aí a gente vê esse merdal da estribeira aí, esse cara da CNN, ele fala besteira aí, aparecendo na telinha dizendo que é um mau negócio a indústria naval. Mau negócio como? Dar emprego aqui é mau negócio? Dar emprego para os outros? Desenvolver as indústrias dos outros? É isso que é bom negócio? Esse tipo de comentário mostra bem a quem esse cara e o resto da mídia serve. É exatamente isso. Eles servem, ó, lá em cima. É para eles. É para eles. E a gente vai ser burrinho e presépio assim o tempo todo? Não, meu irmão. Esse governo tem um monte de erro? Tem. Não devia nem estar aí, acho que não devia. Mas tá aí, e aí? Quando ele faz um ponto certo, eu não posso chegar e bater nesse ponto certo como um touro, eu bato no resto. Mas nesse ponto certo, tem que dizer, ó, aí tu tá comigo. Aí eu concordo com você. É por aí, cara. Eu tô pensando no Brasil. No Brasil é que a gente tem que pensar. E esses caras têm que entender que o papel da imprensa, na realidade, é fiscalizar e não criticar o que é bom para o país. Até porque o histórico dessas criaturas que estão aí no governo, com relação à corrupção, é notório, a gente sabe disso. Agora, a gente não pode destruir as boas iniciativas. O que a gente tem que fazer é saber e fiscalizar como é que eles vão implementá-las. É diferente. Tá vendo o erro, tá tirando dali, tá, né? Aí é outra coisa. Mas o caminho você não pode mudar. Você pode escolher o veículo que você vai. É diferente. O problema é que essa mesma imprensa que turva a mente dos brasileiros esconde e vai maquiando a verdade em diversos outros assuntos de interesse nacional. É isso que a gente tem. Uma imprensa vendida. É preciso entender que um país só é respeitado pela capacidade de retaliação que pode vir a impingir algum agressor. E o Brasil está toda hora sob ataque na Amazônia e a outras regiões, consequentemente, a sua própria soberania. Assim, a gente tem que entender que a única saída econômica para o Brasil, o jeito de subir, o jeito de crescer e não ficar condenado a ser vassalo americano o resto da vida, é o BRICS. Pois o BRICS representa uma política de ganha-ganha. Ganha-ganha. O tempo todo é comércio, é negócio, é ganha-ganha. É chão de fábrica, é agricultura, é TI, é trabalho, não é rentismo. E é isso que os caras lá de cima não querem de jeito nenhum. Eles querem que a gente continue escravinho deles aqui embaixo. Se vocês acham que todo trabalho merece remuneração, ajuda a gente. O Pix está aqui embaixo, dá seu like, faça a sua inscrição, principalmente divulgue para os amigos. Nós tínhamos 78 mil inscritos, tá? E a gente tinha visualizações bem altas, até superiores a isso. Ajuda a gente a voltar a um patamar, pelo menos, mínimo de 1000 inscritos. Porque ficar falando para poucas pessoas, não é que você não mereça, claro que merece, mas é desgastante você usar tanto trabalho, tanto esforço, tanta luta, e quando você vai ver, a tua plateia está pequena ainda. Quer dizer, a tua voz de reverberação está pequena. A gente não traz aqui historinha para crescimento pessoal, não sou candidato a porcaria nenhuma, não é nada disso. Não. O que a gente traz aqui é simplesmente ideias para formar, ajudar a que você forme a sua opinião. Tá? E a gente se sente altamente debilitado com esse grupo pequeno que nós temos agora. Então depende de você ajudar. Dá ajudinha para a gente e se inscreve, chama os amigos. Vamos lá. Tá ok? Um grande abraço e o próximo assunto, que é a Rússia e a OTAN lutam pela sobrevivência.